the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o fenómeno que, a partir do século XIII, ficou conhecido por cruzadas e que, para muitos, constituiu o primeiro movimento de expansão do Ocidente cristão medieval. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar. As cruzadas estenderam-se por muito tempo, cerca de 276 anos, entre 1096, quando o Papa Urbano II pregou a Primeira Cruzada, até 1270, quando Luís XI de França, ou São Luís dos franceses, morreu de peste às portas de Tunes. Ao todo, foram 8 cruzadas dispersas por todos estes anos, que contaram com diferentes líderes, tiveram diferentes objetivos e obtiveram diferentes resultados. Desde a conquista de Jerusalém em 1099, logo na Primeira Cruzada, passando pela tomada de Constantinopla em 1204, no contexto da Quarta Cruzada, e terminando na recuperação de Jerusalém em 1229, neste caso, não por conquista, mas sim por negociação entre o imperador Frederico II Hohenstaufen e o sultão do Egito, Al-Kamil. E se estas cruzadas foram fenómenos circunscritos no tempo, já a presença de Estados cristãos ocidentais no Oriente não o foi. Logo na Primeira Cruzada, formaram-se por conquista os condados de Edessa e Trípoli, o Principado de Antioquia e o Reino de Jerusalém, do qual formalmente os outros Estados dependiam. Estes 4 Estados latinos do Oriente estruturaram-se com base no modelo feudal francês. Chegaram a estender-se por uma longa faixa delgada de 1200 km de comprimento, por cerca de 100 km de profundidade, e contaram com bons portos, como Beirute, São João de Acre e Jaffa. Contudo, estes Estados latinos do Oriente não tinham fronteiras naturais que lhes permitissem defender-se dos seus muitos inimigos, como o Califado Fatímida Xiita do Egito, a sul, o Califado Abássida Sunita ou os seus sucessores, os turcos seljúcidas. No auge da sua extensão, em meados do século XII, estes Estados fundados pelos cruzados contavam com cerca de 1 milhão de pessoas, sendo que apenas 100 mil eram cristãos, muitos descendentes de antigos cruzados que ficaram pelo Oriente e que se casaram com muçulmanas convertidas. Estes cristãos do Oriente conviveram, por vezes de forma agressiva, outras de forma pacífica, com sírios, arménios, judeus e gregos. Globalmente, a relação com estes povos foi muitas vezes melhor que com os cristãos bizantinos, ou com os cristãos que chegavam do Ocidente nas sucessivas expedições militares. Estas expedições militares foram, naturalmente, encaradas com perplexidade pelos muçulmanos que viviam há séculos por aquelas paragens. Até há poucas décadas, as narrativas ocidentais sobre as cruzadas ignoravam, consciente ou inconscientemente, os muitos cambiantes do mundo muçulmano de então. O Califado Fatímida, xiita, derrubado por Saladino em 1171, era rival do Califado Abássida, sunita, que por sua vez foi tomado em 1055 pelos turcos seljúcidas. Estes só não foram mais eficientes porque os seus príncipes não conseguiam superar as grandes rivalidades que os desuniam.
na fase final da presença dos cristãos ocidentais no Próximo Oriente, a partir da segunda metade do século XIII, os mongóis eram uma ameaça tanto para cristãos ocidentais e bizantinos, quanto para turcos seljúcidas. Assim, e voltando ao século XI, em 1099, o emir Fatimídia do Egito não viu com maus olhos a chegada dos cristãos do Ocidente, pois achou que estes poderiam ser úteis na sua guerra contra os turcos seljúcidas. Para completar o alinhamento dos povos e estados com interesses na zona da Síria-Palestina, na época dos Cruzados, faltava ainda referir um dos elementos mais importantes da equação, os bizantinos. Foram estes, mais concretamente o seu imperador, Aleixo I, que, em 1096, apelaram ao Papa de Roma para que este exortasse os seus fiéis a partirem para a Terra Santa para combater os turcos seljúcidas, cujo domínio da região tornava as peregrinações a Jerusalém muito arriscadas. O Papa era então Urbano II, antigo membro da Ordem de Cluny, que viu neste apelo uma forma de legitimar o seu poder, unir os cristãos ocidentais sob um desígnio comum e, sobretudo, reconciliar cristãos católicos e ortodoxos, desavindos desde o cisma de 1054. Urbano II fora eleito em 1088, mas só conseguiu ser entronizado em Roma em 1093. Este Papa estava em conflito com o imperador germânico Henrique IV, que tinha por sua vez patrocinado a eleição de um antipapa, Gilbert, que era reconhecido pelos bispos do espaço alemão. Assim, Urbano II pregou a cruzada sobretudo para francos, normandos e flamengos. Quando o fez, no Concílio de Clermont de 1096, não teria imaginado as proporções que o seu apelo iria alcançar. Após o apelo de Urbano II, logo se formou uma cruzada popular, comandada por Pedro, o ermita, e Gautier, o sem-haveres. Este movimento quase anárquico de populares desarmados, que se desfizeram de todos os seus poucos bens para rumar a Jerusalém, avançou até ao Bósforo, saqueando e lançando pânico pelos sítios por onde passou. Este grupo, liderado por Pedro, o ermita, alcançou o Bósforo em agosto de 1096. Mal atravessou este estreito, foi massacrado pelos turcos seljúcidas. Por sua vez, a Cruzada dos Cavaleiros chegou a Constantinopla em abril de 1097. Ao contrário de quase todas as cruzadas posteriores, não era comandada por um rei. Como já referido, o Papa Urbano II estava em conflito com o imperador Henrique IV. Por sua vez, a Inglaterra passava pelo complexo processo de adaptação ao governo normando, iniciado em 1066 com a subida ao trono de Guilherme o Conquistador. E o rei de França, Filipe I, não pôde participar por estar excomungado por bigamia. Quanto aos reis da Hispânia, estes estavam dispensados de participar na cruzada ao Oriente, pois entendia-se que já combatiam numa cruzada em território peninsular. Assim, a primeira cruzada foi liderada sobretudo por nobres francos, normandos e flamengos, como Godofredo de Bulhão, duque da Baixa Lorena, e seu irmão Balduíno da Flandres. Também pelo legado do Papa, Ademar, bispo de Puy, que morreria em 1098, antes da chegada a Jerusalém, e por Raimundo, conde de Toulouse e depois conde de Trípoli, ou Roberto, duque da Normandia. Quando estes barões ocidentais chegaram a Constantinopla, o imperador Aleixo I obrigou-os a jurarem-lhe fidelidade e a entregarem a Bizâncio o que conseguissem conquistar aos turcos. Era um bom acordo para o imperador bizantino, que assim aproveitava o fervor dos cristãos ocidentais para recuperar territórios, isto arriscando muito pouco. Contudo, os barões ocidentais não vão cumprir o acordo, lançando-se à conquista por conta própria de territórios na Síria-Palestina por entre um rasto de violência e massacres. A 3 de junho de 1098, os cruzados tomaram Antioquia. Um ano mais tarde, pararam em frente às muralhas de Jerusalém. A chegada de navios venezianos e genoveses carregados de boa madeira
permitiu-lhes construir as máquinas de cerco necessárias para atacar a cidade. Esta foi tomada a 15 de julho, sendo então Godofredo de Bulhão eleito como seu primeiro rei cristão. No entanto, este não aceitou tal título, contentando-se com o título de Defensor do Santo Sepulcro. No ano seguinte, Godofredo morreu e foi sucedido por seu irmão, Balduíno, que se tornou no primeiro rei de Jerusalém e governou até à sua morte em 1118. Por entre rivalidades entre cruzados, fundação de ordens militares, como os templários, ataques dos muçulmanos, muita crueldade de parte a parte e várias expedições de reforço vindas do Ocidente, Jerusalém resistiu nas mãos dos cristãos ocidentais até 1187, a altura em que foi tomada pelo célebre Saladino, sultão de origem curda. A presença dos cristãos latinos no Oriente não se ficou por aqui. Prolongou-se, como já referido, até ao final do século XIII, mais concretamente até 1291, quando São João de Acre foi conquistada pelos muçulmanos. Contudo, a presença dos cruzados no Oriente, cujos vestígios quase se esfumaram no tempo, nunca recuperou do golpe infligido em 1187 por Saladino, sultão do Egito e da Síria, um dos líderes mais capazes e eficazes do tempo das cruzadas, a par, creio, do imperador Frederico II Hohenstaufen, que em 1229 recuperou Jerusalém por negociação e não por conquista, o que causou grande escândalo na cristandade. Henrique, e de facto, este tema das cruzadas é um tema recorrente da nossa história e um tempo que fascina e que apaixona, mas que, como quase todos, não é linear e encerra aqui muitas complexidades, muitas nuances, desde o momento em que o Papa Urbano II, um Papa que estava acossado pelo Imperador Henrique IV e que não via o seu poder reconhecido por toda a cristandade ocidental, apelou para que os cristãos rumassem à Terra Santa e procurassem criar uma zona segura para as peregrinações até Jerusalém. Esta foi, de facto, uma epopeia, podemos assim chamá-la, uma epopeia sangrenta e com muitos aspectos negativos, mas não deixa de ser um momento muito importante na história medieval e que, de certa forma, pode ser considerado como um primeiro momento de expansão, porque o foi, do Ocidente medieval para fora de portas. Sim, é verdade, ainda hoje se diz espírito cruzada com sentido pejorativo, não é? De alguém que tenta, através do fanatismo, ter ganhos de causa. Mas, na verdade, quer dizer, as cruzadas, como diria o atual secretário-geral da ONU, não nascem do nada, não é? É uma tem uma coisa, história, claro, isso é uma tem uma consequência. história, não é? Tem uma história. E a história mais interessante, do meu ponto de vista, é o seguinte: é quando os seljúcidas, portanto, os turcos seljúcidas, conquistam Jerusalém aos fatímidas do Egito, não é? Sendo que estes últimos são xiitas e os seljúcidas são sunitas. Isto depois devemos fazer um programa a explicar isto tudo, porque isto é um bocado Em breve. complexo. Em breve. Fazer um programa, um episódio em breve sobre isso. Exatamente. Agora, o que é que eles fazem? Dificultam brutalmente as peregrinações cristãs a Jerusalém. Dificultam, impedem, praticamente, não é? E então o Aleixo Comneno, sim, ele chama-se Aleixo Comneno, que é uma palavra muito difícil, Comneno. Aleixo Comneno, o Aleixo I, imperador de Bizâncio, não é? Ele aproveita, porque ele também tinha sido derrotado numa célebre batalha de Manzikert em 1071, tinha sido derrotado também pelos seljúcidas, não é? Exato. E ele aproveita esta situação e também o facto da boa vontade dos fatímidas para poder apelar à cristandade que retomem Jerusalém a fim de poderem retomar as cruzadas, as peregrinações. Henrique, houve aqui uma certa
pérfida até do imperador bizantino, porque esperava aproveitar também este fervor e quase uma inocência, não diria uma inocência medieval, porque eles não eram inocentes, mas quase este Não. ímpeto, ou por outra, uma menor sofisticação destes cavaleiros ocidentais para apelar ao seu fervor, para os induzir também a pacificarem uma zona que ele por si não foi capaz de pacificar. É E que claro ele que queria, depois lhe saiu e que ele o tiro queria pela culatra. retomar. E que ele queria retomar, claro. Porque a Anatólia tinha sido bizantina, não é? Até Exato. pouco antes. Ele tinha estado em Niceia. Quer dizer, eram os gregos, como lhes chamavam, no fundo é o Império Bizantino. Tinha, por exemplo, era deles Antioquia, era deles Niceia, era deles, enfim, praticamente todas as grandes cidades da Ásia Menor e da Anatólia e toda aquela zona tinha-lhes pertencido. Mas para continuar a história do lado de cá, e quando ele faz esse apelo ao Papa Urbano, como tu dizes, o Papa Urbano também tinha aqui um problema, que ele tinha se zangado com o rei de França, não é? Tinha-o expungado por bigamia e, portanto, também não convencia a cristandade toda. O que é certo é que ele fez um apelo à cruzada, baseado, aliás, numa teoria que é curioso, que é do doutor da Igreja, que é o Santo Agostinho de Hipona, não é? O Santo Agostinho de Hipona Exato. teoriza a Guerra Santa e ele faz um apelo à cruzada, ou seja, à Guerra Santa, que tem um eco fenomenal. É extraordinário como o poder da palavra neste caso. Eu devo dizer que há 7 ou 8 versões desse discurso que são todas diferentes e todas iguais, digamos. Quer dizer, no fundo todas dizem que ele apelou à cruzada. Depois, a retórica que ele utiliza varia de relator para relator, mas é sempre uma retórica muito, muito, como é que é dizer, muito impactante. Henrique, deixa só aqui abrir um parênteses, porque ele fez vários discursos, ou seja, não fez um único apelo. Ele Não, andou claro, por várias ele andou- zonas, sobretudo do Reino de França, não propriamente ao rei de França, mas aos porfeudos franceses, aos a bispos apelar. e aos condes. Sim. Exatamente, portanto é natural que o próprio discurso e o próprio apelo tivesse nuances e, portanto, quem o viu Não, também é apresenta natural. versões diferentes. Mas a mensagem e o natural. conteúdo era basicamente o mesmo. A mensagem é a mesma. E o que parece é que ele falava muito bem. E de tal forma que tu repara, tu próprio já o disseste, os primeiros a reagir não são os grandes príncipes, os cavaleiros, os duques, não, é o povo mesmo. Que vai atrás do Pedro Ermita, não é? E de um nobre falido, como aliás o pseudónimo dele indicava, não é? O sem haveres. Nada. Sem Sem avoir. haveres, mas, que não tinha nada, portanto, sem haveres, são os primeiros a irem. E também são os primeiros a levarem uma derrota terrível ali para o Bósforo, não é? Mas são os primeiros eles são- a avançar. Mas Mas eles avançam, não são ingênuos também. Quer dizer, eles avançam. Também é preciso enquadrar isto noutro aspecto, que é aqueles tempos do milenarismo. Não é? Exato. Todo o final do século I, do primeiro do milénio milénio. e início do segundo milénio é dominado por uma crença fatal Na no fim ideia do mundo. do fim dos tempos. Na ideia do fim dos tempos. E eles Exatamente. pensam que vão expiar os seus pecados e chegarão a Jerusalém, onde aguardarão pelo fim dos tempos. Agora, Exatamente. o próprio Urbano II, ele, quando se apercebe que Pedro Ermita está a organizar uma cruzada popular, ele põe as mãos à cabeça, porque não era Ele essa a sua intenção. Ele desautoriza. mesmo. A ideia era mesmo só criar um corredor de segurança, porque depois Exato. em tudo o que se tornou o chamado espírito de cruzada e o que foram as cruzadas durante os 276 anos seguintes, porque 276, nós agora falamos aqui 1096 a 1270, mas isto é muito tempo. Sim. São séculos claro e que é. séculos em que gerações e gerações cresceram imbuídas e enquadradas neste espírito. E é claro que logo de início, quando Pedro Ermita procura regimentar também outro conjunto de pessoas para irem em peregrinação à Terra Santa, não só isto não é bem visto pelo Papa Urbano II, como os próprios senhores por onde esta cruzada passa, também põem as mãos à cabeça, porque esta cruzada também comete massacres, em concreto um massacre dos Horrível. judeus, quando vai passando por território cristão. E chega a Exato. ser de tal ponto que o rei da Hungria
proíbe estes cruzados de passarem pelo seu território. Aliás, esta É ideia verdade. até da Hungria ter ali um cordão de segurança, pelos vistos não é nova. Aqui, nesta altura, o rei da Hungria, André I, penso eu, proíbe os cruzados de passarem por seu território. Tal eram os massacres, porque isto eram grupos, então sobretudo esta dos Cruzada Popular, era um grupo de pessoas que não tinha nada, nem tinha como se abastecer. Portanto, como é natural, mal parava num sítio, pilhava. Era a única Claro, forma que tinha para se alimentar e para era a subsistir. forma normal. Mas Sim, é dos pior, exércitos. mas é pior ainda, porque eles fazem pogroms autênticos. Por exemplo, os Sim, sim. judeus do que é hoje a Baviera e o sul da Alemanha, a Boémia, da Chequia, pronto, do que é hoje, do que são hoje esses territórios, os judeus são totalmente massacrados, porque num espírito popular há uma ideia de que isto é para combater os inimigos de Cristo. Bem, quem é que são os inimigos de Cristo? Por um São lado todos os que não são cristãos, pois, para eles. são os infiéis, digamos, propriamente ditos, os muçulmanos, não é? O Islão. Por outro, são os judeus. E, portanto, eles vão matando e vão fazendo. E depois começam também a matar cristãos, porque eles não sabem, não Pois. sabem, Eles na já não altura sabem já não distingui-los. sabiam distinguir, pois, e os próprios cristãos Pois, bizantinos eram diferentes. eram diferentes. E eles E na também Arménia achavam que também aquilo existia. era. Na Arménia Exato. também existia cristãos e noutros locais eles não faziam ideia, não os sabiam distinguir. Passo o humor negro, eles iam treinando para chegar a Jerusalém. E de facto, Onde nunca chegaram. ou nunca chegaram, sim, E eles nunca também foram logo chegaram. massacrados, Exatamente. mal passaram o Bósforo. E eles têm essa. E, portanto, isto é uma coisa terrível, não é? Esta cruzada popular destes pogroms. Depois de facto, vem a cruzada, enfim, dos príncipes ou dos nobres, que aliás parte de diferentes locais para chegarem para confluírem todos em Em Constantinopla. Constantinopla, E, exato. e em Bizâncio, como queiram chamar. Bem, agora, eles também tiveram sempre desavenças entre eles, porque isto tem a origem franca, normanda, não é? Tem uma Sim. origem também italiana, de uma parte de Itália, dos Estados Papais, desde logo. Muitos normandos também da Sicília, porque na altura os normandos... Exatamente, que os normandos ocupavam a Sicília. Depois havia normandos da Inglaterra, que eram os mesmos normandos de França, mas que ainda não eram franceses. E, portanto, Sim, tinha sido tudo a isto invasão normanda há muito ao- pouco tempo, há poucas exato, décadas, há cerca de aos 30 anos. normandos, aos normandos da Flandres, que também eram outros normandos. Enfim, quer dizer, isto era gente que, embora estivesse unida teoricamente pela religião, não estava unida por mais nada. Nem Henrique, sequer falavam. havia aqui também um ponto muito importante, é que o cisma, que o cisma não foi uma ruptura formal, Não, foi acontecendo, é de 1054, portanto não, isso é o estamos aqui... primeiro. Quer dizer, Sim, o cisma entre ortodoxos e Exato. entre a Igreja de Roma e Mas Bizâncio. é Ou quando seja, começa, não é quando acaba. Isso é quando começa exato, que eles comungam-se um ao outro. é O patriarca de uma excomunhão mútua. Mas o aqui Papa de Roma, exato. apesar disso ter acontecido, não havia uma percepção de que era algo para sempre. Era um arrufo, Não. como já tinham existido muitos outros arrufos entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. Portanto, há aqui também uma intenção de cooperação, em alguns casos bem intencionada, noutras não, entre o Império Romano do Oriente e estes cristãos ocidentais. Agora, tudo começa a correr mal, desde logo com as conversas em Constantinopla, e quando os cruzados são confrontados pelo imperador Aleixo I Comneno, com esta ideia de todos os territórios a conquistar no Oriente deveriam ser devolvidos a Bizâncio, porque praticamente todos estavam no enquadramento de Há um Bizâncio. que não jura, não é? Todos juraram, Sim, menos um. mas as coisas começam a correr mal quando os cruzados se dirigem à Antioquia, quando conquistam Antioquia e quando Antioquia não é devolvida ao imperador de Bizâncio. Portanto, Aleixo I, que esfregou as mãos, ele próprio, que também vinha de um enquadramento muito complexo,
no espaço bizantino, porque a história de Bizâncio também é uma história, e da sucessão dos imperadores, é uma história de espantar e que causa perplexidade. Irmãos que depõem irmãos e depois os cegam para eles não poderem voltar ao trono. Enfim, isso era bastante corriqueiro na altura. Mas é quando o imperador de Bizâncio percebe, bom, eu trouxe para aqui, eu criei algo que neste momento já não controlo. Ou seja, eles estão a avançar, estão de facto a conquistar. E em termos de conquista não há cruzada mais bem sucedida do que a primeira. Todas as outras cruzadas posteriores o que vão procurar é reconquistar aquilo que tinha sido perdido. Mas a primeira, de facto, consegue tomar Jerusalém e consegue estruturar 4 estados feudais, feitos muito no modelo do feudalismo que existia na Europa Central, sobretudo no espaço dos francos, conseguem replicá-los no espaço oriental. Mas a primeira cruzada é a mais bem sucedida de todas. Todas as outras serão tentativas de recuperar aquilo que foi perdido. Mas, Lourenço, deixa-me só voltar um bocadinho atrás para dizer o seguinte. Sim. A Igreja, durante muitos séculos depois de Cristo, naturalmente, estou a falar da Igreja cristã, sim, da cristã, já havia outras, é tomada como aquilo que se chama uma pentarquia, ou seja, quer dizer, havia 5 patriarcas, 5 papas, com mais ou menos igual poder, que depois acabou por resumir-se a 2, que era o de Constantinopla e o de Roma, não é? Mas antes disso havia o de Antioquia, justamente, o de Jerusalém e o de Alexandria, que tinham mais ou menos o mesmo poder. Portanto, a Antioquia era importante por todos os aspectos. Os motivos e mais alguns, claro. Exatamente. E fazia parte do Império Bizantino. Antes de Antioquia, os cruzados ainda tomam outra cidade que é importante, que é Niceia. Importantíssima, exatamente. Como tu sabes, é o sítio local do onde se concílio. faz o primeiro concílio cristão, não é? O primeiro concílio ecuménico da Igreja Católica, portanto, da Igreja Cristã Católica, ou seja, universal, é em Niceia, e ainda foi convocada pelo Constantino I, no século IV. Henrique, há toda uma carga subjacente. E é daí que veio o credo, era só isso que eu queria dizer. O credo que as pessoas aprendem na catequese é feito no Concílio de Niceia. É o credo de Niceia. E outras coisas. Sobretudo a questão da Santíssima Trindade, que também é definida durante esses tempos. Que é no combate à heresia ariana. A ariana... Exato. Não é de raça, é Ariana Dário. De Arineu, do Ário. Era o bispo, e que era, aliás, o que seguia os visigodos que ocuparam a península. Quando vieram para a península, exatamente. Eles eram hereges arianos, exatamente. Eram cristãos arianos. Henrique, mas há aqui um problema que está subjacente a todo este ímpeto dos cristãos ocidentais para o Oriente. É porque a religião católica, neste caso, ou, portanto, o catolicismo, sendo que o cristianismo tem origem, como nós sabemos, no Próximo Oriente, e depois, estendendo-se para o Ocidente, transforma-se em algo diferente. Ou seja, a Igreja de Roma tem as suas origens, tem os seus lugares santos, num local completamente diferente do da sua implantação geográfica. Ou seja, enquanto o mundo muçulmano tem implantação geográfica nos seus lugares santos, Meca, Medina e Jerusalém, que também, como sabemos, é uma cidade santa para os muçulmanos. Os cristãos, ou pelo menos a Igreja de Roma, não o têm. Depois arranja outros polos importantes, como obviamente Roma, como Santiago de Compostela, mas verdadeiramente estes são locais míticos. Jerusalém, Niceia, Antioquia, são lugares para quem nasce a Ocidente, e pondo-nos agora na pele de um cristão do ano 1000, não é? E imbuído também por essas teses milenares do fim dos tempos e tudo isso, de um apelo para o regresso aos locais de origem do primitivo cristianismo. Portanto, eles vão com um fervor e com um misticismo muito grandes, não é? E isso também explica o seu ímpeto de conquista por todos esses espaços. E também vão com um certo espírito revanchista em relação ao que tinha passado com a entrada dos muçulmanos pelo sul da península e com até Poitiers. Portanto, aquilo, quer dizer, não tinham passado assim tantos anos, tinham passado séculos, não é? Mas, quer dizer, é como para nós o terremoto de Lisboa, quer dizer, ainda foi há pouco tempo, historicamente, digamos. Henrique, se nós virmos, há aqui um ponto coincidente interessante,
é que 1096, que é o ano do apelo do Papa Urbano II para o início da Exato. Cruzada no Oriente, é o ano da formação do Condado Portugalense, tal como o conhecemos na sua última versão. É É, quando o Conde Dom Henrique recebe o Condado Portugalense. E há uma outra coisa, é que este Papa Urbano II era originário de Cluny, portanto ele era um monge de Cluny. sim, E a abadia e de também Cluny o. Pois, era na Borgonha e o Conde Dom Henrique, portanto o pai de Dom Afonso Henriques, era membro da família ducal da Borgonha e era da região, portanto, e era da Cluny abadia de também tinha Cluny, como o Dom Raimundo, relações que era muito intensas exatamente, com a abadia com de o Cluny Papa. e na península considerava-se que também se estava em cruzada, tanto que depois os reinos taifas, quando foi do tempo dos reinos taifas, os reinos taifas, os tributos que pagavam aos reinos cristãos, muitos deles depois eram canalizados para Cluny, daí o grande interesse de Cluny em fortalecer os reinos cristãos no espaço peninsular. Mas isso, enfim, Também isso não, já é outra história, mas é é tudo outra história. integrado no mesmo espírito. E também já agora, para derivar um bocadinho, também não deixa de ser curioso que se na passagem do primeiro para o segundo milénio houve esse espírito do final, não é? Do fim dos tempos, Fim dos não é? tempos. Também é verdade que da passagem do segundo para o terceiro, que estamos a viver agora e que vivemos do ano 2000 para cá e um pouco antes, não é? Também Sim. se voltou a uma espécie de ideia de fim dos tempos. De milenarismo, sim. Há um milenarismo. Milenarismo. Quer dizer, eu não consigo sustentar isto cientificamente, mas pelo menos assim para as pessoas pensarem é interessante, porque é que na passagem E, dos milénios a gente e acha então, sempre que o mundo vai acabar. nós hoje em dia, com muito mais informação, transportando-nos para aquela época, para 1000 anos atrás, o que era toda aquela população que vivia no espaço da Europa Ocidental, e é mais fácil nós percebermos como se responde desta forma ao apelo do Papa e como as pessoas se despojam de tudo, porque verdadeiramente, tanto populares como nobres e cavaleiros, muitos deles despojaram-se de quase tudo para irem para Jerusalém, onde esperavam aguardar pelo fim dos tempos. E Bem, depois, o que é interessante é que muitos deles depois mantêm-se lá. exato. Enquanto a cruzada, e muitos cruzados vão e vêm, incluindo os seus líderes, por exemplo, houve líderes da primeira cruzada que se estabeleceram lá porque ficaram lá com senhorios, não é? O Conde de Exato. Edessa, mas as outras que já são lideradas por reis, o rei de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, ou o Sim. rei Filipe II Augusto de França, ou o rei Luís IX, ou o Frederico II Hohenstaufen, todos eles foram e voltaram. Portanto, a ideia era ir, conquistar e voltar, enquanto outros iam mesmo com o espírito de se estabelecerem no próximo Mas, Oriente. Lourenço, a ideia, sobretudo da Primeira Cruzada, porque depois da Primeira Cruzada houve pessoas que tinham ido a Jerusalém e que tinham voltado, não é? Mas, sobretudo da Primeira Cruzada, a ideia que as pessoas tinham de Jerusalém era uma ideia totalmente idílica, era que aquilo era uma espécie de paraíso, e quando Sim, lá era a chegam e veem aquilo antecâmara era um do deserto, paraíso. era, aquilo quando viram que aquilo era um deserto à volta, que ainda por cima, e não tinha assim nada de especial, quer dizer, foi uma certa desilusão. Há um livro do Amin Malouf, que é um Claro, libanês, mas sim, que escreve em esse francês, clássico. As Cruzadas Vistas pelos Árabes, que tem o interesse dele se pôr do outro lado, quer dizer, ele não se põe do outro lado de uma forma sectária, é um livro muito agradável de ler, mas que mostra como aquilo tudo era uma coisa irracional, digamos, como quase todas as guerras são irracionais, ou todas mesmo, Sim. mas aquela foi Eles foram particularmente... invadidos, viram uns invasores, uma horda de invasores, como aqui na Europa se podia achar depois o que os mongóis Não, fizeram, que vieram por aí fora, uma oh, horda. Lourenço, e pior, e mais atrasados. Que eles não sabiam Exato, tanta sem dúvida. matemática, não sabiam Sim. tanta medicina, não sabiam. Quer dizer, na altura, os muçulmanos eram intelectualmente e do ponto de vista do conhecimento mais avançados do que aquelas hordas de bárbaros que éramos nós, Exato, sem qualquer dúvida, sem qualquer os dúvida. orientais. Portanto, quer dizer, eles quando lá chegam também têm uma grande desilusão. E eles vão para lá, e tu dizes, e bem, por exemplo, o Duque da Normandia, não é? Entregou o ducado ao irmão, que era rei de Inglaterra, há 30 anos, não é? E foi-se embora, naquela eu vou e fico lá. E fico lá, E muitos exato. outros venderam tudo, empenharam, fizeram, como é que se chama ainda hoje se faz? Hipotecas, não é? Fizeram Sim. hipotecas à igreja, a estes e àqueles,
e foram para lá na esperança de que aquilo fosse um sítio absolutamente notável. De redenção e de redenção, exato, quase uma antecâmara do Exatamente. paraíso e de redenção. Sim, Exatamente. e depois, algo que é uma ideia importante que se fique, porque obviamente estes 276 anos são muito complexos e tiveram muitas nuances, é que essa ideia linear de cristãos ocidentais contra muçulmanos não foi bem assim, tal como no espaço peninsular houve Pois. momentos de tréguas e até de acordos entre reinos cristãos e taifas muçulmanas. Também houve a complexidade do mundo muçulmano de então, que estava nesta zona da Palestina e Síria, também era grande. Nós já falámos aqui dos fatímides, dos abássidas, uns xiitas, outros sunitas, os turcos seljúcidas sunitas, que a partir da segunda metade do século XI impõem-se na região, e depois uma grande ameaça para todos, que são os mongóis, a partir da segunda metade do século XIII, portanto já na fase final Sim, das Cruzadas. aí E no já meio é- de tudo isto, os bizantinos, que interessados e parte interessada nestas questões todas, também não era líquido que estivessem sempre do lado dos cristãos ocidentais, sendo que entre os próprios cristãos ocidentais havia rivalidade entre eles e entre os próprios que já estavam estabelecidos em Jerusalém, no Próximo Oriente, e os que chegavam do Ocidente, e os que iam chegando em sucessivas vagas do Ocidente. Portanto, há aqui uma grande complexidade em todo este tempo, e as relações e os antagonismos não eram tão lineares como se possa pensar. Agora, falando propriamente da tomada de Jerusalém, também há que dizer que aquilo foi uma coisa completamente medonha de barbarismo. Foi a tomada, mesmo quando se conquistou Jerusalém na Primeira Cruzada, que foi a única vez que se conquistou Jerusalém, depois houve uma segunda vez, como tu já disseste, que foi negociada e depois foi perdida até hoje. Até hoje não, porque agora está noutra situação, mas relativamente até ao século XX. Mas essa tomada de Jerusalém, por exemplo, revela outra barbaridade imensa, não só sobre os turcos seljúcidas e os habitantes, como sobre os próprios judeus que lá viviam, que ainda eram bastante, e que lhes dizem: vocês vão para a sinagoga que estão seguros, e depois matam-nos todos à mesma, não é? E os cristãos só não foram muito afetados porque tinham sido expulsos de Jerusalém pouco tempo antes, já com os cristãos a cercar Henrique, Jerusalém. há aqui um espírito de vingança, até porque tu falaste um bocadinho na história anterior à Primeira Cruzada, e houve aqui também momentos em que houve destruição ainda no tempo do califado dos Fatímides do Egito, destruição de templos cristãos em Jerusalém. Há aqui um passado de ódio acumulado e de atitudes sanguinárias de parte a parte que leva a que, de facto, a tomada de Jerusalém seja absolutamente sanguinária. E sanguinária ao ponto de estes massacres eram feitos cortando cabeças, atirando bebés vivos contra as paredes, empalando. Ou seja, estamos a falar em atitudes absolutamente bárbaras, mesmo para os padrões da época, sabendo que aquela era uma época em que muitas vezes a conquista de uma cidade implicava o massacre das populações, mas esta foi particularmente sanguinária e com pérfida, como é óbvio, porque havia aqui um conjunto de ódio acumulado em relação à cidade e aos habitantes da cidade. Há, também como já falámos, mais tarde, quando Saladino, em 1187, toma Jerusalém, vai lembrar-se destes massacres e vai procurar não fazer o mesmo. E mais tarde, Frederico II, Hohenstaufen, vai recuperar a cidade por via negocial não conquistante, portanto, não através de um ato violento, e ainda depois há um rei, que é Luís IX de França, chamado São Luís dos Franceses, que recusa usar e ordenar massacres, por isto não se enquadrar no conceito de guerra justa. E isso distingue-o de outros cruzados, sobretudo destes líderes da Primeira Cruzada, que quando tomaram Jerusalém foram verdadeiramente sanguinários. Pois é verdade, mas quer dizer, esta foi
eu já disse isto, acho que foi no programa passado, mas cadê não há uma segunda, não há Oportunidade uma segunda para criar uma oportunidade para boa... causar uma boa primeira impressão, e a primeira impressão que os cristãos deixaram nas cruzadas foi verdadeiramente, digamos, terrível. Sim, sim. Sim, Ah, acaba por ser até depois, com a evolução, ou seja, Jerusalém já tinha sido perdida há muito tempo e já dificilmente seria recuperável. A partir da segunda metade do século XIII começa a haver um desinteresse gradual por estas expedições militares à Terra Santa, sendo que a última sim, é cruzada é de verdade. 1270, é liderada por Luís IX de França, já tinha liderado outra cruzada, ele morre antes de chegar a Jerusalém, morre em Tunes, e a partir daí nenhum outro líder cristão ocidental, nem nenhuma outra cruzada popular parte para a Terra Santa, sendo que o último bastião dos cristãos ocidentais na região é abandonado, cai em São João 1291, São João d'Acre, d'Acre cai em 1291, em finais do século XIII. Agora, este momento simbólico da queda de São João d'Acre é o ponto final num longo percurso de muitos séculos. Como tu também disseste, essa ideia do fim dos tempos que atravessou todo o século XI é muito importante para se perceber o espírito da cruzada, e também pela falta de informação sobre o que era o Próximo Oriente e sobre o que era Jerusalém. Os cruzados chegavam lá, como tu também já referiste, a pensar que iam encontrar um Eldorado e a antecâmara do paraíso, e no fundo não era nada disso. E portanto eles ao Não, longo do século XII e do século XIII já sabiam isso. e repara que das cruzadas não ficou praticamente nada, ficou a Ordem de Malta para aí, Ficou a Ordem de os Malta. hospitaleiros, não é? Os templários foram dissolvidos por ordem do Papa e tinham-se tornado um potentado, segundo dizem. E no século XIV aquilo acabou tudo, não é? Foram todos como é que se chamava? Grão-mestre da ordem. Sim, Jacques de Molay. Jacques de Molay é queimado em Paris, salvo erro. Sim. Portanto, aquilo tudo se esvazia. É evidente que nós temos aí templários em Tomar, mas enfim. Sim, já com as características, já. Mas, sim, já passaram pela Ordem de Cristo. Mas tu tens razão, de facto, destes 276 anos de presença, como eu disse na introdução, foram 276 anos que se esfumaram no tempo. E não fica o legado, que normalmente fica sempre pela passagem de uma civilização por um determinado espaço, e aqui estamos a falar de uma passagem de 276 anos. Portanto, é muito tempo, são quase 300 anos. É um legado em que não fica muito, de facto, para mostrar na atualidade deste tempo. Tempo que, apesar de todas estas situações, também teve, e volto a sublinhar, alguns momentos de convivência pacífica e de uma normalidade relativa naquele espaço. E até manifestações de honra e de palavra, aqueles que deram a palavra a leis e cumpriram a palavra e invetivaram os outros a dar esses territórios todos a Bizâncio ou Constantinopla. Infelizmente, a maior parte deles teve-se um bocado, rasgou aquilo tudo, e alguns até diziam, não, aquilo já não vale nada porque ele não veio em nosso socorro. Coisa que também é verdade. O que também é verdade, coisa que claro. também é verdade. O imperador bizantino também era mais sofisticado na sua forma de gerir acordos do que... Pois, e era muito mais, digamos, requintado e elaborado. Tinha uma subtileza bizantina. Exato. Nós, os europeus aqui do Ocidente, ainda estávamos praticamente na Idade das Trevas, quer dizer, a gente não tinha recuperado nem metade daquilo que tinha sido o Império Romano, em termos de civilidade, de cidadania, enfim, de viver. Resta dizer que esse espírito de cruzada manteve-se no espaço peninsular, e que o primeiro passo da expansão portuguesa, Ceuta, foi claramente uma expansão baseada neste espírito, ou seja, um espírito de levar a religião cristã
e também de comerciar, porque o objetivo dos cruzados, obviamente, que também era material, não era apenas espiritual. De muitos seria só espiritual, de alguns, mas a maioria que partiu depois para Jerusalém, para o Próximo Oriente, partiu também com intenções de se estabelecer ali, de ganhar um quinhão de terra e de construir ali a sua... Exato. De reganhar, porque a gente muitas vezes esquece que o Islão só aparece no século VII, não é? A gente esquece disso. E, portanto, todo o norte da África era ou cristão, uma boa parte, não é? Ou religiões próprias, que também vinham algumas do Oriente, como o Zoroastrismo, Zoroastrismo, e outras que vinham do Oriente, e outras que vinham do Sul, mais do Sul da África. Exato. E, portanto, quer dizer, aquilo também não era, na altura, não era dado, para já não havia a ideia de continente na divisão entre a África e a Europa. Sim, a relação não se estabelecia dessa forma, de facto. Nem na Ásia, não é? Nem entre a Ásia e a Europa, não se estabeleciam, aquilo eram zonas de influência, digamos, se a gente quer falar de geopolítica da época, aquilo eram zonas de influência que umas partiam ali do sítio onde é hoje Istambul, ou seja, Bizâncio, ou Constantinopla, outras partiam de Roma e outras partiam de outros sítios, do Cairo, não é? Que era o califado e é muito fatímida. interessante, porque nós hoje em dia estabelecemos uma divisão geográfica com base em fronteiras marítimas, ou seja, a África, a Europa, e a arrumação é com base em fronteiras que o continente tem como fronteira ao mar, e na altura os espaços geográficos, apesar de ser uma zona onde os oceanos não eram conhecidos, eram ligados pelo mar, ou seja, o Mediterrâneo, o conceito de fronteira é completamente diferente, ou seja, o continente não acaba, a terra não acaba, o espaço geográfico não acaba no mar. Pelo contrário, tem continuidade no mar e é ligado pelo mar a outras zonas. São conceitos completamente diferentes e no tempo mediterrâneo, neste tempo, o Mediterrâneo era um elemento de ligação e, portanto, as fronteiras não se estabeleciam por continentes como passaram a estabelecer-se a partir da Idade Moderna. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho e Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o 3º livro. Expresso. Liberdade para pensar.